Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Ação do Banco do Brasil, essa ação que desvalorizou, segundo esse gráfico aqui do que nós estamos vendo aqui, o gráfico no Google, desvalorizou quase 30%. É interessante vocês olharem aqui, desde o momento que saiu o resultado do primeiro trimestre de 2025, a ação teve uma queda de 30%. Não 30% exato, mas quase 30%. Então, muitos investidores estão preocupados, se alarmaram, o mercado ficou desesperado e todo mundo está aí colocando as ações do Banco do Brasil em xeque. Ou seja, uma das ações mais queridas do país está em xeque pelos resultados que apresentou nesse balanço do primeiro trimestre de 2025. E não é para menos, quando você olha as notícias que é passada no dia a dia, notícias como essa, o BTG Pactual, ou seja, ele joga a toalha e rebaixa a ação do Banco do Brasil após o balanço, veja o preço-alvo. Assim também como a XP, ela revisa a recomendação para as ações do Banco do Brasil, assim como vocês também devem ter visto outras matérias como essa, que é Entenda a resolução do Banco Central, que estremeceu as provisões dos bancos e custou ao Banco do Brasil quase R$1 bilhão no resultado do primeiro trimestre de 2025. Então todo mundo ficou estremecido aí. E para fechar essa quantidade de matérias, tem várias matérias, mas para fechar essa matéria também, que não deixa basicamente ninguém calar, né? Não compre BBAS3 agora. A ação do Banco do Brasil está barata, mas o JP Morgan avisa que é melhor não deixar se levar pelo desconto. Ou seja, todas essas matérias deixam o investidor confuso, sem saber o que fazer, muita headline, muita matéria recomendando a não compra do Banco do Brasil. Algumas casas de análise estão rebaixando a ação de compra para neutro, de neutro para venda e, consequentemente, algumas delas também estão tirando o Banco do Brasil da carteira recomendada nas casas de análise. Então, nesse vídeo, o que a gente vai fazer? Vou mostrar 3 pontos aqui importantíssimos para que você possa, de uma vez por todas, entender não só como olhar a ação do Banco do Brasil, mas como qualquer outro ativo. Mas eu vou focar exclusivamente no Banco do Brasil, mas você pode levar essa análise para qualquer outro ativo que você tem na sua carteira. O primeiro ponto é o que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil. É um ponto muito importante que você precisa saber. O que você precisa fazer para analisar uma ação para decidir se vai comprar ou vender aquele ativo. E o principal, o porquê que essas casas de análise, essas revistas, ou seja, as corretoras estão tirando o Banco do Brasil da recomendação de compra para neutro e outras estão tirando até a carteira de recomendação de dividendos. Então você vai entender todos esses pontos aqui de uma forma muito clara, eu vou trazer para você que você se muna de informação e decida o que você precisa fazer nesse exato momento. Mas antes de eu seguir com esse conteúdo, que é um conteúdo bem diferente que você vai ter aqui, é um conteúdo basicamente de uma análise muito técnica, então se você não está disposto a parar um pouco do teu tempo para aprender a analisar uma ação de uma forma técnica por números, eu sugiro que você pule esse vídeo e vá para uma dica de YouTube, qualquer outra coisa, porque aqui a coisa vai ser um pouco mais séria, mais centrada. Eu vou te dar um tempo aí para você sair. Dado o tempo para você sair, eu tenho certeza que agora você que ficou, você vai aprender muito sobre o que está acontecendo com o Banco do Brasil, o que você precisa fazer para analisar essas ações e, claro, você vai saber o porquê que todas essas agências, não só do jornal, mas as casas de análise estão recomendando a não compra do Banco do Brasil, se até antes do resultado era a ação mais querida do país. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que somente essas notícias, ou seja, você ouvir uma dica do YouTube, não vai te ajudar a ser um bom investidor, não vai te ajudar a analisar muito bem uma ação. Mas eu tenho certeza que você, ao terminar esse vídeo, você vai compreender como analisar muito bem uma ação, além dos indicadores fundamentalistas, que também são muito positivos e muito bom para você começar a tua análise. Mas você tem que ir aqui, basicamente, ó, RI, Banco do Brasil, BBAS3. O que você vai fazer aqui? Você vai basicamente entrar na central de resultados. A central de resultados, o que é? Aqui literalmente está o ouro. O ouro está aqui. De tudo o que está acontecendo na empresa está exatamente aqui. Então, todas as notícias que é passada nas mídias, os investidores falam, os outros influenciadores, eles basicamente, alguns, claro, não todos fazem isso, mas alguns eles tiram exatamente aqui do RI da empresa, porque aqui, de fato, é onde está acontecendo tudo o que você precisa saber. Você clica aqui em análise de desempenho e vai conseguir ver o resultado. Então, a primeira coisa que você vê aqui é que o lucro líquido ajustado está na casa de 7,4 bilhões de reais, ou seja, nesse primeiro trimestre de 2025, o banco ele teve
teve um lucro líquido ajustado de 7,5 bilhões. Alessandro, esse banco teve lucro, exatamente, ele teve lucro. Mesmo assim, o mercado reagiu mal com esse lucro. Por quê? Porque o mercado esperava um lucro superior a 9 bilhões. Então, o lucro ele veio bem abaixo do esperado e fez com que as ações elas literalmente caíssem mais de 10% após a divulgação do resultado. Então, isso já deixou o mercado meio que impaciente. Descendo o RI aqui, você vai entender a questão do desempenho. Quando você olha o comparativo de ano contra ano, você vê que o Banco do Brasil ele teve um deságio aqui de mais de 20%. E quando você compara de trimestre a trimestre, ou seja, o primeiro trimestre, o resultado do primeiro trimestre agora que foi lançado, e o resultado do quarto trimestre de 2024, você vê que o deságio foi maior, foi superior, foi de 23%. Isso assustou o mercado, porque o mercado não esperava esse resultado tão baixo quanto o Banco do Brasil ele mostrou. E claro, isso impactou negativamente o ROI do banco. Quando você olha aí a comparação do ROI ano contra ano, você vê que o banco ele teve uma queda quase de 5% no ROI, comparado a 2024, primeiro trimestre de 2024, para o primeiro trimestre de 2025. Mas quando você olha aqui no quarto trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, você vê que teve uma queda de quase 4%. Então foi uma queda no ROI bem significativa. Isso fez com que o mercado reagisse muito mal ao resultado que o banco mostrou. E tudo isso teve um motivo, porque quando você olha aqui, o Banco do Brasil ele tem praticamente 3 frentes ali de negócios, que é pessoa jurídica, pessoa física, crédito para pessoa física, crédito para pessoa jurídica e crédito para o agronegócio. Então essas três frentes de crédito são as mais fortes do banco, que mais rentabiliza ali o banco como um todo. E a parte mais sólida, mais forte do banco, que é o agronegócio em si, ele teve um crescimento ali de 9% comparado ano contra ano, e um crescimento de 2,1% comparado ao quarto trimestre de 2024 com o primeiro trimestre agora de 2025. Mas mesmo assim, o que o mercado está olhando aqui? O mercado está olhando o índice de inadimplência. Então, o índice de inadimplência do banco ele tem crescido muito, ou seja, saiu de 1,70 para 4,11. Então, houve um acréscimo muito grande. Mesmo a carteira do agronegócio tendo um crescimento aí de 9% comparado ano contra ano e um crescimento de 2,1% comparado trimestre para o outro, ainda assim o índice de inadimplência subiu nos últimos 30 dias. E aqui a mesma coisa acontece nos 90 dias. Saímos de 1,19 para 3,4. Então isso assustou muito o mercado, porque o Banco do Brasil ele tem uma carteira muito forte no agronegócio. Isso é preocupante? Pode ser preocupante no curto prazo, mas quando você olha no longo prazo, a tendência é que as coisas elas tendem a melhorar. Porque, como vocês sabem, a taxa de juros do nosso país elevou a última reunião do Copom para 15 pontos percentual, ou seja, o juros está muito alto, então tem dificultado muito a questão da concessão de crédito. O crédito, o dinheiro está ficando mais caro, o crédito em si está ficando muito mais caro e o índice da inadimplência tem crescido por conta dos desafios que têm acontecido não só no país, mas como no mundo inteiro, como as guerras que estão sobressaindo por aí no mundão. Então, todo esse resultado do Banco do Brasil tem basicamente pressionado muito a margem financeira no curto prazo. Isso fez com que as ações sofressem uma queda significativa por conta desses eventos que aconteceu. E ainda tem um evento que é o mais, digamos que, significativo, que foi a resolução 4.966. Alessandro, que resolução é essa? Exatamente, você precisa saber essa resolução para que você possa compreender o porquê também isso encavala com o resultado negativo do banco, que não foi só simplesmente na parte da deteriorização da carteira do agro, mas também por conta dessa resolução. E uma das coisas que você precisa fazer quando você está analisando esses dados e analisando todo esse fluxo de informação é pegar todas as informações e analisar e tirar a tua própria conclusão. Essa mesmo que eu estou te ajudando aqui. Porque quando você vai aqui no Google, você não sabe o que é essa resolução, você pega nova regra contábil resolução 4.966. Dá lá um Googlezinho e pesquisa o que ele vai dizer. Ele basicamente vai explicar aqui para vocês e para mim, na verdade, para todos nós, o que basicamente é essa resolução. Aqui tem todo um parâmetro do que de fato mudou nessa resolução. Eu não vou ficar lendo isso para vocês porque é uma tarefa, digamos que maçante, você precisa fazer por conta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Não que eu não goste, eu gosto muito de ler, mas o vídeo vai ficar muito entediante só a gente lendo essas partes. Mas, em resumo, o que ele dá aqui de resumo? Em resumo, a resolução 4.966 representa um marco na contabilidade de instrumentos financeiros no Brasil.
Brasil, buscando convergência com padrões internacionais e provendo maior transparência e segurança no mercado financeiro. Então, resumindo, o resumo do resumo para você entender. O que aconteceu com essa resolução? Basicamente, é como se o banco tivesse uma caixa de brinquedo, essa caixa de brinquedo que seu filho tem, qualquer pessoa tem aí, você já teve, você tem essa caixa de brinquedo. E todos os brinquedos que estão lá são contados de uma forma aleatória. O banco não se preocupa com os brinquedos que estão lá. Cara, tem 10 mil brinquedos aqui e é isso que eu tô passando aqui como dado do meu lado financeiro. Ou do dado basicamente da minha estrutura aqui. Com essa resolução, o que acontece? Essa caixa de brinquedo, ela não vai ser mais apresentada dessa forma. Então o banco vai ter que mostrar exatamente o que é esse dinheiro, de onde vem esse fluxo, como é que está sendo contado, realmente esse dinheiro existe no banco, ele é de fato o que vai fazer o banco crescer ou não. Então toda essa organização, toda essa transparência, de alguma forma, teve um impacto muito significativo no banco. Isso por vários motivos. Um dos motivos é porque é um banco estatal, né? Então as pessoas têm uma séria desconfiança por ser um banco estatal, por questão da transparência, do modo geral. A gente sabe que o governo ele tem um controle das ações do Banco do Brasil, então há esse receio do mercado. Então basicamente é isso que acontece aí quando você olha o P sobre VP, quando está bem abaixo do que o mercado projeta para o banco. Mesmo o Banco do Brasil sendo um dos bancos mais rentáveis do país, existe esse sério preconceito aí na hora dessa análise. Então essa resolução veio para trazer mais transparência para os bancos e consequentemente veio para proteger nós investidores com mais transparência e dar mais visibilidade para o mercado como um todo. Então é uma resolução que veio para ajudar a literalmente a deixar o banco mais transparente nos seus dados, principalmente no lado financeiro. Dado esse momento tão desafiador que não só os bancos têm enfrentado, mas o Brasil como um todo, o que o banco fez agora? Ele basicamente resolveu revisar o seu guidance, ou seja, o seu guia para o ano. Então, as principais coisas que ele decidiu revisar são basicamente a margem financeira bruta, custo do crédito e lucro líquido para o ano. Então, essas três coisas aí que o banco decidiu revisar, e isso, de alguma forma, deixou o mercado desconfortável com essa revisão no guidance. Então, baseado em toda essa revisão do guidance, tudo que aconteceu com o banco, quando a resolução 4.996, o lucro líquido ajustado, o ROI, tudo isso impactou fortemente no resultado do Banco do Brasil, consequentemente nas ações. Agora, depois que você entendeu essa análise um pouco mais técnica, o que você precisa agora entender? O que eu preciso fazer para ter esses dados, Alessandro? Você trouxe muitos dados aqui para mim, mas como eu consigo todos esses dados? E a resposta é bem simples, aqui ó. Primeira coisa que você vem aqui, central de resultados, IR, é uma coisa que você tem aqui. Você pode olhar os outros anos aqui de uma forma muito simplória, ele vai te trazer todos os resultados, você pode fazer. O que eu falo para todo investidor, se você é um investidor, você se considera um investidor, você precisa olhar os resultados trimestrais do banco ou de qualquer ativo que você tenha na sua carteira, pelo menos no último ano. É muito importante você fazer isso. Por que é importante você fazer isso? Porque assim você não se deixa levar por matérias da mídia te influenciando a comprar ou vender um determinado ativo. Quando você entra numa análise basicamente do desempenho do banco, você consegue ver tudo aqui. Aqui ele falando sobre a resolução da CVM, na qual eu falei para vocês, ele falando basicamente sobre o lucro líquido ajustado, o que aconteceu, a margem financeira bruta. Aqui ele tem todos os dados, ele fala sobre a carteira de crédito do banco. Então aqui, ó, como eu falei para você, pessoa física, pessoa jurídica, agronegócio. Então tudo aqui é passado. A despesa administrativa, carteira de crédito expandida. Então aqui basicamente tem tudo. Exatamente o que você precisa saber o que está acontecendo no banco. Lembra do que eu falei para você? Que o banco ele teve um ajuste aqui na carteira de crédito do agronegócio, ou seja, um crescimento de 9%? Está aqui. Então, todos esses dados, ele está disponível para você, investidor, olhar e entender de fato o que está acontecendo com o banco. E também tem a apresentação institucional, né? Que vem uns gráficos aqui, onde ele mostra basicamente o que está acontecendo com cada um deles, análise da carteira jurídica, análise da carteira pessoa física e tudo isso, até do agronegócio. Então, aqui ele explica exatamente tudo e é uma informação que está disponível 100% para você. Aqui ele explica sobre a carteira de negócios sustentáveis. Cara, aqui, na verdade, o investidor ele precisa se apegar nisso de uma forma muito clássica, muito séria, porque é importante. Outra coisa que você pode fazer, além dessa da análise mais aprofundada, porque aqui é uma análise aprofundada, um site sobre indicador fundamentalista que você pode olhar, aqui no Investidor 10, você pode entrar no Investidor 10 aqui e procurar o Banco do Brasil, aqui ele basicamente vai te dar todos os indicadores fundamentalistas de uma forma. É bom, Alessandro, é muito bom você olhar isso aqui, você entender o que é um PL, o que é um P sobre VP, o quanto ele está pagando dividendo, mas isso não é tudo, isso aqui basicamente é uma porta de entrada. Os indicadores fundamentalistas te ajudam
eu tenho uma visão ali, basicamente um raio-x do banco. Mas se você quiser se aprofundar, entender mais o que está acontecendo com os números, você precisa ler DRE, você precisa ler o histórico contábil, você precisa ler os resultados, e isso você não encontra aqui nos indicadores fundamentalistas, porque aqui basicamente ele mastigou muita coisa que existe no lado dentro do RI e facilitou de uma forma para você utilizar aqui nesses indicadores. Então o que eu aconselho? Cara, é um complemento. Olha os indicadores fundamentalistas em qualquer site, Investidor 10, Status Invest, tem inúmeros, fundamentos, enfim, qualquer um deles existe esses indicadores. E consequentemente você vem aqui e complementa com a central de resultados, que é muito importante, é onde basicamente tem toda a informação do banco, os comunicados ao mercado, as análises de desempenho, tudo está aqui dentro e você pode literalmente mergulhar e se debruçar para ter uma análise mais fundamentada e você tomar sua decisão. Agora a pergunta é, por que as casas de análise, os sites de notícia estão noticiando tanto a compra, estão noticiando basicamente ali a parte de você se manter neutro ou até mesmo vender suas ações, ou até mesmo como o JP Morgan, que ele recomendou, mesmo que as ações estejam baratas, ele pediu para você não comprar. Por que eles falaram isso? Bom, você tem que entender que todas essas casas de análise, todas essas revistas, elas basicamente existem donos. Por exemplo, a revista Exame, quem é dona da Exame é o BTG Pactual. A Infomoney, quem é dona é a XP. Então todas elas ali, elas têm uma carteira de clientes, tanto institucionais como os clientes normais dela ali do dia a dia, você que possa ter o seu dinheiro hospedado ali na XP, no BTG Pactual, enfim, eles têm ali basicamente essa gama de clientes. Porém, todavia, entretanto, existem os fundos que se beneficiam muito mais com isso. O que acontece? Eu não sei se você lembra do vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar aqui sobre o Bradesco, onde a ação ela estava literalmente ridícula de barata e ainda está. E naquele momento, ninguém estava falando sobre comprar a ação do Bradesco. Todo mundo falava em venda, em cuidado. E por que o mercado está fazendo aquilo? Porque os investidores maiores, eles basicamente estavam comprando as ações do Banco do Bradesco para uma possível melhoria no resultado, a ação subir e automaticamente eles conseguissem fazer um trading, ou seja, ganhar dinheiro na subida desses ativos. O que aconteceu com o Bradesco? No primeiro resultado do primeiro trimestre de 2025, a ação ela teve um salto de 15% na sua cotação. Ela saiu de um valor de R$10, subiu mais ou menos para 15, R$14. Cara, foi um salto gigantesco. Então, aquelas pessoas que tinham comprado lá na baixa, comprou milhões na baixa, vendeu agora na alta. Ou seja, você tem que sempre lembrar, sempre que existe uma pessoa vendendo, existe uma pessoa comprando. Sempre que existe uma pessoa comprando, existe uma pessoa vendendo. Então, é basicamente isso. Então, toda vez que você vende sua ação, que você acredita, que você olhou, que você diga, cara, eu acredito nessa ação, seja apenas mesmo por aposta, e você vende ela na baixa e compra ela na alta, só quem perde é você. Quando você faz uma análise fundamentada da mesma forma que eu te mostrei aqui, você não se assusta com o mercado. O que acontece? Quando sai uma notícia dessa do Banco do Brasil, que as ações estavam caindo, o que você vai fazer? Não vou comprar mais, porque eu acredito no ativo. Isso aqui, esses dados que você mostrou para mim, Alessandro, ele de fato, no curto prazo ele pode até afetar, mas no longo prazo ele jamais vai afetar. O banco vai se recuperar, então eu vou comprar mais, ou seja, você vai ganhar com a valorização e com os dividendos. Então, pensa sobre as estratégias que você está tomando conta agora, esse rebalanceamento de carteira que você geralmente faz. Eu não aconselho ninguém fazer rebalanceamento de carteira vendendo ações. O rebalanceamento de carteira que eu faço das minhas carteiras são basicamente, a ação caiu, a renda fixa tá boa, eu vou comprar mais ações e vou colocar um pouco na renda fixa se tiver a oportunidade boa, e assim por diante. Então, para com essa ideia de vender ação, para com essa ideia de vender ativo por notícia, por uma notícia que você viu de um amigo ou qualquer outra pessoa. Se você tem assinatura em casa de análise, cara, quer essas assinaturas, cancela. Eu tenho um vídeo aqui que basicamente eu falo como você montar sua primeira carteira de investimento. Se você seguir exatamente o passo a passo que eu mostrei aqui, você pode esquecer todas as casas de análise, todo tipo de recomendação, e essa carteira ela aguenta até os próximos 5 milhões da sua vida. Eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha te agregado algum valor. E se você ficou até aqui, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque é uma das formas de toda semana eu estar trazendo aqui conteúdo, digamos que aprofundado e mais tático do que simplesmente um conteúdo superficial. Eu vou ficando por aqui, eu te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.